Os candelabros de cristal do salão principal do Copacabana Palace refletiam o brilho artificial da alta sociedade carioca, iluminando os sorrisos falsos e as joias caras que adornavam os convidados presentes na grandiosa celebração de aniversário da empresa de Roberto. Ele se movia pelo ambiente com a confiança arrogante de um predador em seu território, segurando uma taça de champanhe, envelhecido em uma mão, enquanto seu outro braço envolvia firmemente a cintura de Lorena. Uma mulher deslumbrante, em um vestido vermelho, justo que claramente não era sua esposa. Os murmúrios de admiração pelo seu recente sucesso nos negócios alimentavam seu ego já inflado, fazendo-o acreditar que era intocável e estava acima de qualquer julgamento moral ou consequência social naquela noite de triunfo absoluto. Lorena sussurrava provocações ao ouvido de Roberto, rindo alto de piadas que não tinham graça alguma, aproveitando os olhares de inveja que atraía das outras mulheres e os olhares de cobiça vindos dos homens poderosos ali presentes. Ela sabia exatamente o que estava fazendo ao estar ali, desafiando as convenções sociais e ostentando sua posição de favorita, enquanto Roberto a exibia como um troféu valioso conquistado em uma caçada difícil. Os sócios corporativos, homens de moral questionável e imensa ambição financeira, cumprimentavam o casal com acenos cúmplices, validando aquele comportamento desrespeitoso como um sinal de poder e virilidade, ignorando completamente os votos sagrados do casamento que Roberto havia jurado anos atrás diante de um altar. De repente, uma comoção perto da entrada principal fez com que a conversa animada diminuísse lentamente, substituída por um silêncio desconfortável que se espalhou como uma onda gelada através do salão aquecido pelas luzes e corpos. Isadora estava parada na porta, vestida em um casaco bege simples e desgastado que contrastava agudamente com os vestidos de gala extravagantes ao seu redor, apertando um pequeno frasco de remédio em suas mãos trêmulas. Ela parecia deslocada, como uma sombra cinzenta em um mundo de cores vibrantes, com o rosto pálido e os cabelos presos em um coque modesto, projetando a imagem da dona de casa submissa que todos, especialmente seu marido, acreditavam que ela fosse. Roberto sentiu o sangue ferver em suas veias quando reconheceu a figura frágil de sua esposa se aproximando, encarando a presença dela como uma afronta pessoal à sua autoridade e uma mancha em sua noite perfeita de glória. Ele se desvencilhou de Lorena com irritação e marchou em direção a Isadora, seus passos pesados ecoando no chão de mármore como um trovão que prediz uma tempestade violenta, seus olhos brilhando com uma mistura perigosa de desprezo e fúria incontrolável. Os convidados se afastaram para criar um caminho para ele, observando com curiosidade mórbida enquanto o empresário de sucesso se preparava para confrontar a mulher, que ele considerava nada mais do que um fardo inconveniente em sua vida brilhante. Isadora não recuou diante do avanço furioso de seu marido, embora seu coração batesse freneticamente contra as costelas, movido por uma preocupação genuína com a saúde dele, que ele obviamente não merecia naquele momento. Ela estendeu o frasco de remédio em direção a ele, explicando em uma voz baixa e serena que ele havia esquecido sua medicação para o coração em casa e que o médico havia sido rigoroso sobre o horário das doses. Seu gesto de cuidado foi terrivelmente mal interpretado por Roberto como uma tentativa deliberada de humilhá-lo na frente de seus convidados de elite, expondo sua fraqueza física e interrompendo seu momento de triunfo com trivialidades domésticas que ele tanto desprezava. Sem proferir uma única palavra de gratidão ou compreensão, Roberto levantou a mão e golpeou o rosto de Isadora com uma violência que ressoou alto por todo o salão silencioso, fazendo várias pessoas prenderem a respiração em choque coletivo. A força do impacto foi tamanha que Isadora perdeu o equilíbrio e caiu no chão frio, o frasco de remédio rolando para longe até parar aos pés de Lorena, que assistia à cena com um sorriso cruel e satisfeito nos lábios vermelhos. Roberto permaneceu de pé sobre sua esposa caída, o peito arfando de raiva, gritando que ela era uma mulher inútil, que não sabia o seu lugar e que deveria desaparecer de sua vista imediatamente.
A humilhação parecia completa quando Lorena se aproximou com um caminhar oscilante, colocando uma mão possessiva no ombro de Roberto e olhando para baixo, para Isadora, com desdém, como se observasse um inseto que acabara de ser esmagado. Ela chutou o frasco de remédio para longe com a ponta de seu salto alto e sussurrou alto o suficiente para que os mais próximos ouvissem, dizendo que algumas mulheres simplesmente não sabiam quando não eram mais desejadas. A atmosfera na sala era sufocante, preenchida pela tensão dos espectadores que esperavam que Isadora desabasse em lágrimas e corresse para a saída, confirmando seu papel de vítima derrotada naquele teatro cruel de vaidade masculina. No entanto, em vez das lágrimas e do desespero que todos esperavam ver, uma estranha calma se instalou sobre Isadora enquanto ela tocava lentamente sua bochecha avermelhada, com a cabeça ainda baixa, escondendo sua expressão dos olhos curiosos. Quando ela finalmente ergueu o rosto, o olhar submisso e temeroso que Roberto conhecera durante 3 anos havia desaparecido completamente, substituído por um olhar frio e penetrante que parecia congelar o próprio ar ao redor deles. Ela se levantou lentamente, alisando suas roupas simples com uma dignidade elegante. Sua postura transformando-se daquela de uma esposa espancada para a de uma rainha, contemplando a execução inevitável de um traidor. Roberto sentiu um calafrio inexplicável percorrer sua espinha quando encontrou aqueles olhos que agora estavam desprovidos de qualquer afeto ou medo, revelando um abismo de escuridão e cálculo estratégico que ele jamais imaginou existir dentro dela. Isadora não disse uma palavra para se defender ou para atacar. Ela apenas o encarou e depois olhou para Lorena com uma intensidade que prometia uma retribuição muito pior do que qualquer escândalo público poderia causar. Ela virou as costas para eles e caminhou em direção à saída com passos firmes e decididos, deixando para trás um silêncio aterrorizado e a certeza absoluta de que a mulher que ele acabara de agredir não era mais a pessoa que ele pensava conhecer. O ar noturno do Rio de Janeiro atingiu o rosto de Isadora com uma frescura revigorante assim que ela atravessou as portas giratórias do hotel luxuoso, deixando para trás o calor sufocante da humilhação pública e o cheiro enjoativo de perfumes caros misturados com a hipocrisia social. O porteiro uniformizado, que había entrar horas antes como uma sombra insignificante ao lado do marido arrogante, agora a observava com uma expressão de pena mal disfarçada, certamente imaginando que aquela mulher frágil não teria para onde ir naquela hora da noite. Ele não poderia estar mais enganado sobre o destino dela ou sobre a tempestade que estava prestes a desabar sobre a cidade maravilhosa. Pois Isadora não estava fugindo para chorar em um canto escuro, mas sim caminhando em direção ao seu renascimento, enquanto descia a escadaria de mármore branco que levava à entrada principal. Um sedã preto blindado de fabricação alemã, com vidros escurecidos que ocultavam completamente o interior. Deslizou silenciosamente pela entrada de veículos e parou exatamente na frente dela. O motorista, um homem de cabelos grisalhos e postura militar impecável, saltou do veículo com uma agilidade surpreendente para sua idade e abriu a porta traseira com uma reverência respeitosa que contrastava absurdamente com o tratamento que ela acabara de receber no salão de festas. Isadora entrou no carro sem hesitar, sentindo o couro macio dos bancos, acolhê-la como um trono familiar que ela havia abandonado voluntariamente 3 anos atrás em nome de uma experiência antropológica sobre o amor verdadeiro que se revelara um fracasso catastrófico. A porta do carro se fechou com um som abafado e sólido, isolando-a instantaneamente do ruído do trânsito da Avenida Atlântica e criando uma bolha de silêncio absoluto onde ela finalmente poderia deixar cair a máscara que usara por tanto tempo. Isadora recostou a cabeça no encosto e fechou os olhos por um breve momento, permitindo que uma única lágrima solitária escorresse por sua face. Não de tristeza pela perda do marido, mas de raiva pela audácia dele em levantar a mão contra ela. Aquele tapa não fora apenas uma agressão física, mas o rompimento definitivo do contrato silencioso
que ela havia estabelecido consigo mesma. A prova final de que Roberto nunca a amara pela mulher que ela era, mas apenas pela conveniência de ter alguém para subjugar. Ela abriu os olhos, com movimentos precisos e calculados. Retirou os grampos que prendiam seu cabelo em um coque severo, deixando as ondas escuras caírem livremente sobre seus ombros, transformando instantaneamente sua silhueta rígida em uma imagem de poder selvagem. Do console central do veículo, ela retirou um lenço umedecido e começou a limpar a maquiagem simples que usava para parecer mais velha e cansada, revelando a pele luminosa e os traços aristocráticos que herdara de sua avó, a fundadora do império financeiro que ela agora comandava. O motorista, observando-a pelo espelho retrovisor com uma lealdade inabalável, perguntou suavemente se deveriam seguir para a residência oficial da família no bairro nobre do Joá, longe dos olhares curiosos da imprensa e dos antigos vizinhos. Isadora confirmou o destino com um aceno breve de cabeça. Em seguida, pegou um smartphone de última geração que estava guardado em um compartimento secreto do carro, um dispositivo que Roberto jamais imaginaria que ela possuísse. Ela digitou uma senha complexa e viu a tela iluminar-se com notificações urgentes de mercados financeiros globais, mensagens de conselheiros e relatórios de inteligência que haviam se acumulado durante suas horas de ausência simulada. Com dedos ágeis, ela discou um número que apenas 3 pessoas no mundo conheciam e esperou apenas um toque antes que uma voz masculina, grave e profissional, atendesse do outro lado da linha, aguardando suas ordens com a prontidão de um soldado leal. Do outro lado da cidade, no salão de festas que agora parecia vibrar com uma energia renovada e perversa, Roberto continuava a beber e a rir alto, completamente alheio ao fato de que sua vida estava sendo desmontada, peça por peça, naquele exato momento. Ele acreditava piamente que Isadora voltaria para casa rastejando, como sempre fazia após suas pequenas discussões, e que ele a encontraria na cozinha preparando seu café da manhã no dia seguinte, pronta para pedir desculpas por tê-lo envergonhado. Lorena, agarrada ao braço dele como uma sanguessuga adornada com diamantes, sussurrava planos sobre como eles poderiam finalmente se livrar da esposa incômoda e assumir o relacionamento publicamente. Agora que a máscara de respeitabilidade havia caído, Roberto, embriagado pelo álcool e pelo sucesso aparente da noite, concordava com cada palavra venenosa de sua amante, sentindo-se o rei do mundo, intocável e poderoso, dono de um destino que ele acreditava ter construído sozinho. Ele brindou com seus sócios corruptos a nova fase de sua vida, prometendo contratos milionários e expansões agressivas, sem saber que os fundos que sustentavam suas operações vinham, em última análise, de uma holding controlada pela mulher que ele acabara de agredir. A ignorância dele era sua maior bênção naquele momento, pois se ele soubesse a verdadeira identidade da esposa que desprezava, o medo teria paralisado seu coração muito antes que o álcool pudesse fazer efeito. Enquanto o carro de Isadora subia as estradas sinuosas em direção à mansão isolada no topo da falésia, ela começou a ditar ordens para seu assistente pessoal, sua voz fria e cortante como o aço de uma lâmina recém-afiada. Ela ordenou o congelamento imediato de todas as linhas de crédito pessoal de Roberto, o bloqueio dos cartões corporativos vinculados às contas subsidiárias e a iniciação de uma auditoria forense completa em todas as empresas dele. Não era apenas uma questão de divórcio ou separação de bens. Era uma operação de terra arrasada, destinada a destruir qualquer vestígio da estabilidade financeira que ele acreditava possuir, reduzindo seu império de areia ao pó de onde ele viera. A mansão Viana surgiu na escuridão como uma fortaleza moderna de vidro e concreto, debruçada sobre o oceano, iluminada por luzes indiretas que destacavam sua arquitetura imponente e minimalista. A equipe de segurança abriu os portões pesados de ferro forjado assim que o carro se aproximou, reconhecendo a placa e a passageira. E Isadora sentiu uma onda de alívio ao entrar em seu verdadeiro santuário. Ali, ela não era a esposa submissa de um empresário medíocre.
Ela era a presidente do Grupo Viana, uma das corporações mais influentes da América Latina. Uma mulher cuja assinatura poderia mover mercados e derrubar governos corporativos. Ao entrar no hall de entrada monumental, com seu pé direito duplo e obras de arte contemporânea, que valiam mais do que toda a empresa de Roberto, Isadora foi recebida por sua governanta, que já havia preparado um banho quente e roupas limpas. Ela caminhou diretamente para seu escritório privado, um espaço amplo com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica do Mar Negro, e sentou-se na cadeira de couro executiva que parecia abraçar sobre a mesa de mogno maciço. Pastas pretas, contendo dossiês detalhados sobre as atividades ilícitas de Roberto e Lorena, já estavam dispostas, preparadas por sua equipe de inteligência que monitorava o marido infiel há meses, apenas aguardando o sinal verde. Isadora abriu a primeira pasta, e seus olhos percorreram rapidamente os extratos bancários que comprovavam desvios de fundos, pagamentos de propinas a funcionários públicos e a compra de presentes extravagantes para Lorena com dinheiro da empresa. Cada página virada aumentava sua determinação e diminuía qualquer resquício de culpa que ela pudesse sentir, transformando a dor da traição em combustível puro para a estratégia de aniquilação que estava prestes a executar. Ela pegou uma caneta tinteiro de ouro maciço e começou a fazer anotações nas margens dos documentos, traçando conexões e identificando os pontos fracos onde o golpe seria mais doloroso e irreversível. Enquanto isso, a festa no Copacabana Palace chegava ao fim, e Roberto, trôpego e apoiado em Lorena, dirigia-se para a saída, rindo de uma piada obscena contada por um de seus diretores financeiros. Ele tentou chamar seu motorista pelo aplicativo no celular, mas, estranhamente, o pagamento foi recusado. Uma pequena falha que ele atribuiu ao sinal ruim da internet ou a um erro do sistema bancário. Irritado, ele sacou seu cartão de crédito corporativo Black Unlimited para pagar um táxi executivo, mas a máquina do motorista emitiu um som agudo de negação, informando que a transação não fora autorizada pelo emissor. A primeira rachadura na fachada de invencibilidade de Roberto apareceu ali, na calçada do hotel, sob o olhar impaciente de Lorena e o sorriso amarelo do taxista que esperava pelo pagamento. Ele tentou um segundo cartão, depois um terceiro, e todos retornaram com a mesma mensagem humilhante de transação não autorizada ou contactar o banco emissor. O suor frio começou a brotar em sua testa, cortando o efeito do álcool, enquanto ele tentava racionalizar a situação como um bloqueio de segurança preventivo devido ao horário ou aos gastos elevados da festa. Lorena, percebendo a situação embaraçosa, teve que usar seu próprio cartão de crédito, com um limite muito inferior, para pagar a corrida, lançando um olhar de dúvida e irritação para o homem que prometera ser seu provedor ilimitado. De volta ao escritório na mansão, Isadora observava os alertas em tempo real em seu monitor, vendo as tentativas de transação de Roberto serem negadas uma a uma, e um sorriso frio e satisfeito curvou seus lábios. Ela sabia que aquilo era apenas o começo, um pequeno inconveniente comparado ao tsunami que o atingiria na manhã seguinte, quando ele tentasse acessar as contas da empresa para pagar os fornecedores da festa. Ela girou a cadeira para olhar o horizonte onde o sol começaria a nascer em breve, sabendo que aquele amanhecer traria o fim da vida que Roberto conhecia e o início de seu julgamento público e privado. O assistente pessoal de Isadora, Bernardo, entrou silenciosamente no escritório, trazendo uma bandeja com café preto forte e um tablet contendo a agenda atualizada para o dia seguinte, que incluía a reunião crucial de assinatura de contrato. Bernardo, um homem de poucas palavras e eficiência letal, colocou os itens na mesa e informou que os advogados já haviam protocolado o pedido de divórcio litigioso em regime de urgência, citando violência doméstica e fraude patrimonial. Isadora agradeceu e pegou o café, sentindo o calor da xícara aquecer suas mãos frias. Enquanto sua mente já estava focada no próximo passo,
a destruição da reputação profissional de Roberto diante da elite empresarial. Ela instruiu Bernardo a preparar a sala de conferências principal da sede do Grupo Viana para a manhã seguinte e a garantir que a segurança estivesse ciente de que Roberto e sua acompanhante deveriam ser permitidos no prédio, mas sob vigilância estrita. A armadilha estava montada. O palco estava pronto, e os atores principais estavam se movendo para suas posições finais sem nem ao menos saberem o roteiro que ela havia escrito. Isadora levantou-se e caminhou até a janela de vidro, observando o reflexo de uma mulher poderosa, implacável e livre, que finalmente havia despertado de um longo pesadelo de mediocridade para reassumir seu lugar de direito no topo do mundo. O sol da manhã invadia o quarto principal da cobertura de Roberto com uma intensidade implacável, agravando a dor de cabeça pulsante que ele sentia após a noite de excessos e celebrações prematuras. Ele acordou com o som da voz irritada de Lorena, que já estava de pé e vestida com um roupão de seda, reclamando alto ao telefone com algum serviço de atendimento ao cliente sobre o incidente humilhante com o cartão de crédito na noite anterior. Roberto tentou ignorar o barulho e se concentrar em recuperar sua compostura, lembrando-se de que hoje seria o dia mais importante de sua carreira, o dia em que assinaria o contrato bilionário com o Grupo Viana e consolidaria seu status como um dos maiores empresários do país. Ele se levantou da cama com dificuldade e caminhou até o banheiro luxuoso, jogando água fria no rosto para despertar completamente e afastar a sensação de ressaca que ameaçava prejudicar seu raciocínio. Ao tentar acessar o aplicativo do banco em seu celular para verificar se o bloqueio dos cartões havia sido resolvido, ele foi recebido por uma mensagem de erro persistente, solicitando que comparecesse à agência. Frustrado, ele atirou o aparelho sobre o balcão de mármore, convencido de que se tratava apenas de uma falha técnica do sistema bancário incompetente, ou talvez uma medida de segurança exagerada devido aos gastos elevados da festa de aniversário na noite anterior. No andar de baixo, o cheiro de café fresco não foi suficiente para acalmar o humor de Roberto, especialmente quando seu chefe particular se aproximou com uma expressão hesitante para informar que a entrega dos ingredientes para o jantar especial havia sido cancelada por falta de pagamento. A fúria de Roberto explodiu imediatamente, gritando que ele estava cercado de incompetentes e que resolveria tudo pessoalmente assim que terminasse a reunião com os investidores do Grupo Viana. Ele abriu o cofre escondido atrás de um quadro na sala de estar e retirou maços de dinheiro vivo, jogando alguns para o chefe e guardando o restante no bolso do paletó, sentindo-se seguro com a reserva de emergência que mantinha para ocasiões imprevistas como aquela. O trajeto até o escritório foi marcado por um trânsito caótico que parecia conspirar contra sua paciência, com cada sinal vermelho aumentando sua ansiedade e a sensação de que algo estava fora de lugar naquele dia. Lorena, sentada ao seu lado no banco do carona, retocava a maquiagem no espelho e falava incessantemente sobre como eles deveriam comemorar a assinatura do contrato com uma viagem para a Europa na primeira classe. Ela parecia alheia às pequenas falhas financeiras da manhã, focada apenas no futuro brilhante e luxuoso que Roberto havia prometido a ela. Um futuro onde Isadora não passaria de uma lembrança distante e desagradável. Ao chegarem à sede da empresa de Roberto, o clima nos corredores era estranhamente silencioso, e os funcionários evitavam fazer contato visual direto com ele, cochichando pelos cantos assim que ele passava. Sua secretária pessoal, uma mulher geralmente eficiente e calma, estava visivelmente nervosa ao informar que vários fornecedores importantes estavam ligando incessantemente desde cedo, cobrando faturas atrasadas e ameaçando interromper os serviços. Roberto dispensou os avisos com um gesto impaciente da mão, ordenando que ela inventasse qualquer desculpa para ganhar tempo até a tarde, pois ele tinha certeza de que o aporte financeiro do novo contrato resolveria todos aqueles problemas menores num piscar de olhos. Lorena entrou em sua sala logo em seguida, fechando a porta com uma familiaridade possessiva e sentando-se na beirada da mesa dele, exibindo as pernas torneadas
e um sorriso provocante que geralmente o desarmava. Ela foi direto ao ponto, exigindo saber se ele já havia tomado as providências legais para se livrar de Isadora, argumentando que não queria mais viver como a outra mulher, agora que o segredo havia sido revelado na festa. Roberto garantiu a ela que Isadora não seria um problema, descrevendo sua esposa como uma criatura fraca e dependente, que provavelmente estaria chorando na casa de algum parente distante. Sem coragem para enfrentá-lo, ou exigir qualquer coisa dele, a conversa foi interrompida pelo interfone, anunciando a chegada de um advogado que afirmava ter um assunto urgente e pessoal para tratar com Roberto, recusando-se a esperar ou agendar um horário, pensando que poderia ser algum representante do Grupo Viana adiantando a papelada. Roberto mandou que o deixassem entrar imediatamente, ajeitando a gravata e assumindo sua postura de executivo poderoso. No entanto, o homem que entrou não era conhecido dele. Era um senhor de idade avançada, vestido de forma impecável e com um olhar severo por trás dos óculos de aros grossos, carregando uma pasta de couro simples que parecia conter documentos de extrema importância. O advogado se apresentou como Doutor Alencaré, sem perder tempo com formalidades sociais. Colocou sobre a mesa uma petição de divórcio pronta para ser assinada, explicando que representava os interesses de Isadora naquela questão. Roberto soltou uma gargalhada alta e debochada, pegando o documento com desdém e preparando-se para rasgá-lo, imaginando que sua esposa estaria pedindo metade de sua fortuna ou uma pensão alimentícia absurda. Lorena se aproximou para ler por cima do ombro dele, pronta para destilar seu veneno sobre as exigências da ex-mulher. Mas ambos ficaram paralisados ao lerem as cláusulas que estavam escritas de forma clara e objetiva no papel timbrado do escritório de advocacia. Para a surpresa absoluta de Roberto, o documento afirmava que Isadora não desejava absolutamente nada de seu patrimônio, nem a casa, nem os carros, nem as ações da empresa, e muito menos qualquer tipo de suporte financeiro mensal. Ela exigia apenas o divórcio imediato e irrevogável, abrindo mão de todos os direitos que teria como esposa legítima, como se quisesse apagar qualquer vínculo com ele o mais rápido possível. A arrogância de Roberto interpretou aquilo da pior maneira possível. Ele concluiu que Isadora estava tão aterrorizada com sua agressão na noite anterior e tão ciente de sua própria insignificância que preferia sair sem nada a enfrentar-lo nos tribunais, com um sorriso vitorioso nos lábios. Roberto pegou sua caneta de ouro e assinou o documento com um floreio exagerado, sentindo-se o homem mais sortudo e astuto do mundo por se livrar de um casamento falido sem gastar um centavo. Ele entregou o papel de volta ao advogado, dizendo com escárnio que aquela era a decisão mais inteligente que sua ex-mulher já havia tomado na vida medíocre dela e que esperava nunca mais ver o rosto dela. O Dr. Alencar recolheu o documento com uma calma imperturbável, guardou-o na pasta e lançou um último olhar enigmático para Roberto, um olhar que continha uma mistura de pena e advertência silenciosa, antes de se retirar do escritório sem dizer mais nada. Lorena abraçou Roberto com euforia, beijando-o apaixonadamente e celebrando a vitória fácil sobre a rival que ela considerava derrotada, já fazendo planos para redecorar a mansão e organizar o casamento deles. Eles passaram o resto da manhã rindo e planejando o futuro, ignorando os telefones que não paravam de tocar na recepção e os e-mails de cobrança que se acumulavam na caixa de entrada do computador de Roberto. A sensação de invencibilidade era inebriante, como uma droga poderosa que os impedia de ver o precipício em que estavam dançando, cegos pela própria vaidade e pela certeza de que o mundo estava aos seus pés. Quando o relógio marcou a hora de saírem para a reunião na sede do Grupo Viana, Roberto se olhou no espelho uma última vez, ajustando o colarinho da camisa e admirando a imagem do sucesso que via refletida ali. Ele pegou a pasta com os documentos da sua empresa, segurou a mão de Lorena e saiu do escritório com passos firmes, sentindo-se pronto para conquistar o contrato que mudaria sua vida para sempre. Mal sabia ele
que a assinatura naquele divórcio não fora sua libertação, mas sim a sentença final que selava seu destino, removendo a única proteção que ele tinha contra a tempestade que estava prestes a desabar sobre sua cabeça. O motorista particular, que finalmente havia conseguido abastecer o carro usando o dinheiro vivo que Roberto lhe dera, abriu a porta do veículo de luxo e o casal entrou rindo, alheio ao olhar preocupado do funcionário. Enquanto o carro se afastava do prédio da empresa e entrava no fluxo do trânsito da tarde, Roberto comentou que aquele era o dia perfeito, onde tudo estava se alinhando a seu favor de maneira mágica. A ironia daquela afirmação pairava no ar como uma nuvem negra invisível, acompanhando-os em cada quilômetro que os aproximava do arranha-céu imponente, onde a verdade aguardava pacientemente, sentada na cabeceira da mesa de reuniões. O arranha-céu imponente do Grupo Viana rasgava o céu azul de São Paulo como uma lâmina de vidro e aço, dominando a paisagem da Avenida Faria Lima com uma arquitetura que exalava poder absoluto e riqueza incalculável. A estrutura monumental refletia a luz do sol de uma maneira que cegava quem olhava diretamente para ela. Uma metáfora física da influência avassaladora que a corporação exercia sobre a economia nacional e internacional há décadas. Roberto observou o edifício através da janela do carro com uma mistura de cobiça e reverência, sentindo que finalmente estava prestes a entrar no panteão dos deuses corporativos, onde ele sempre acreditou pertencer por direito. Aquele prédio não era apenas um local de trabalho para milhares de pessoas, mas o símbolo máximo de tudo o que ele almejava: conquistar status, respeito inquestionável e um fluxo de dinheiro que nunca secaria. Quando o sedã de luxo parou em frente à entrada principal, seguranças vestidos com ternos escuros e fones de ouvido discretos se aproximaram imediatamente, movendo-se com a precisão coreografada de uma unidade militar de elite treinada para proteger chefes de Estado. Roberto desceu do veículo ajustando o paletó de grife italiana, erguendo o queixo em uma pose estudada de autoridade, enquanto Lorena saía pelo outro lado, tentando equilibrar-se nos saltos altíssimos e segurando uma bolsa de marca com o logotipo virado ostensivamente para fora. Ela olhou ao redor com olhos brilhantes de excitação, imaginando-se como a futura primeira-dama daquele império, sem perceber que seu vestido, excessivamente decotado para uma reunião de negócios matinal, atraía olhares de reprovação velada e não de admiração. A recepção no saguão monumental era um vasto espaço de mármore branco e obras de arte abstratas que valiam milhões, projetado para fazer qualquer visitante se sentir pequeno e insignificante diante da grandiosidade da instituição Viana. Roberto caminhou até o balcão de atendimento com passos firmes, esperando ser recebido com tapete vermelho e deferência imediata. Mas encontrou apenas a eficiência fria e impessoal de recepcionistas que não demonstravam qualquer emoção. Ao informar seu nome e o motivo da visita, ele esperava que o sistema emitisse um alerta de VIP. Mas a funcionária apenas solicitou seus documentos de identificação e os de Lorena com uma polidez mecânica que beirava a indiferença total. Aquela pequena burocracia irritou Roberto profundamente, pois ele acreditava que, como futuro parceiro estratégico e salvador de uma das subsidiárias do grupo, deveria ter sua entrada liberada, sem questionamentos ou revistas de segurança humilhantes. Ele tamborilou os dedos no balcão de pedra fria enquanto aguardava a impressão dos crachás de visitante, murmurando para Lorena que aquela falta de cortesia seria uma das primeiras coisas que ele mudaria quando tivesse acesso direto à diretoria. Lorena concordou com um aceno de cabeça exagerado, olhando com desdém para a recepcionista impecavelmente vestida, sussurrando que a equipe de atendimento precisava de um treinamento urgente sobre como tratar pessoas de sua importância social. Finalmente, com os crachás magnéticos em mãos, eles foram conduzidos por um segurança silencioso até os elevadores privativos que davam acesso aos andares da presidência e do conselho administrativo, longe dos olhos dos funcionários comuns. A cabine do elevador era revestida de madeira nobre e espelhos dourados, subindo velozmente em direção ao topo do edifício, sem qualquer solavanco.
isolando-os da gravidade e da realidade mundana que ficava lá embaixo. Durante a ascensão, Roberto aproveitou para conferir sua aparência no espelho uma última vez, ajeitando o nó da gravata e ensaiando mentalmente as primeiras frases de impacto que usaria para impressionar os acionistas majoritários. Ao chegarem ao 50º andar, as portas se abriram para um ambiente de silêncio sepulcral e luxo sóbrio, onde o ar-condicionado mantinha uma temperatura glacial que contrastava com o calor tropical do lado de fora. O carpete espesso abafava qualquer som de passos, criando uma atmosfera quase religiosa, como se estivessem entrando em um santuário onde decisões que afetavam milhões de vidas eram tomadas diariamente. Uma secretária executiva de meia-idade, com óculos de aros finos e uma expressão de quem já viu tudo o que o mundo corporativo tem a oferecer. Aguardava-os de pé atrás de uma mesa minimalista, sem esboçar um único sorriso de boas-vindas. Ela se apresentou brevemente como Helena e informou que os membros do conselho já estavam reunidos na sala de conferências principal, aguardando apenas a chegada deles para dar início aos procedimentos finais da assinatura do contrato. Roberto notou que Helena olhou para Lorena com uma leve contração de lábios. Um julgamento silencioso sobre a presença de uma acompanhante tão vistosa em uma reunião de cúpula tão séria e restrita, ignorando a tensão sutil. Roberto ofereceu o braço a Lorena e seguiu Helena pelo longo corredor decorado com retratos a óleo dos fundadores da empresa. Sentindo-se parte daquela linhagem de sucesso e tradição, a porta dupla de mogno maciço da sala de reuniões se abriu, revelando um espaço vasto dominado por uma mesa oval gigantesca, feita de uma única peça de madeira escura, polida até parecer um espelho negro. Sentados ao redor da mesa estavam 12 homens e mulheres vestidos de forma impecável, com expressões sérias e impenetráveis, que interromperam suas conversas baixas e viraram os rostos simultaneamente para encarar os recém-chegados. Não houve sorrisos calorosos, nem apertos de mão entusiásticos. Apenas um silêncio avaliador e pesado que caiu sobre a sala como uma cortina de chumbo, fazendo Roberto hesitar por uma fração de segundo. No entanto, sua arrogância natural rapidamente preencheu o vácuo de confiança, e ele entrou na sala com um sorriso largo e ensaiado, cumprimentando os diretores com acenos de cabeça que não foram retribuídos. Ele puxou uma cadeira para Lorena sentar-se ao seu lado, agindo como se fosse o anfitrião daquele evento, e não um convidado prestes a ser examinado sob um microscópio implacável. Os diretores, que incluíam o chefe do departamento jurídico, o diretor financeiro global e vários conselheiros seniores, continuaram a observá-lo com a frieza de predadores, estudando uma presa que acabou de entrar voluntariamente em sua toca. O detalhe mais perturbador da sala, que Roberto tentou ignorar inicialmente, era a cadeira da cabeceira da mesa, um assento de espaldar alto, revestido em couro preto, que permanecia vazio e voltado para a janela panorâmica. Aquela cadeira emanava uma aura de autoridade ausente, sugerindo que a pessoa que a ocuparia detinha o poder supremo sobre todos ali presentes. Uma figura misteriosa que Roberto assumiu ser o lendário presidente do conselho. Ele se acomodou em sua própria cadeira, abriu a pasta de couro sobre a mesa e pigarreou para limpar a garganta, pronto para iniciar seu discurso de autopromoção antes mesmo que alguém lhe desse a palavra. Roberto começou a falar com sua voz projetada de orador de palestras motivacionais, agradecendo a oportunidade e exaltando as virtudes de sua própria gestão, mencionando números inflados e projeções otimistas que ele havia memorizado. Ele falou sobre sinergia, inovação e liderança, usando todas as palavras da moda corporativa para tentar mascarar a mediocridade de seus resultados reais e os problemas financeiros que escondia. Lorena, ao seu lado, tentava parecer inteligente e interessada, assentindo vigorosamente a cada pausa que ele fazia. Mas seus olhos vagavam pela sala, avaliando as joias discretas das diretoras e o valor dos relógios dos homens. Para desconforto de Roberto, ninguém na mesa tomou notas ou fez perguntas durante seu monólogo. Eles
apenas o encaravam com rostos inexpressivos, como se estivessem assistindo a uma peça de teatro ruim, cujo final trágico já conheciam. O silêncio dos executivos começou a corroer a confiança de Roberto, fazendo-o falar mais alto e mais rápido, tentando preencher o vazio com mais promessas vazias e bravatas sobre seu futuro brilhante. Ele começou a suar levemente sob o terno caro, sentindo que a temperatura da sala parecia ter caído ainda mais e que o ar estava ficando rarefeito, dificultando sua respiração e seu raciocínio lógico. Em um momento de ousadia mal calculada, Roberto interrompeu seu próprio discurso e apontou para a cadeira vazia na cabeceira, perguntando com um tom de brincadeira forçada se o presidente do conselho estava atrasado ou se ele deveria começar a assinatura sem ele. A pergunta pairou no ar como uma ofensa grosseira. E o diretor jurídico, um homem com cara de bulldog e olhos de gelo, respondeu secamente que a presidência nunca se atrasava e que tudo estava ocorrendo exatamente conforme o cronograma estabelecido. Aquela resposta enigmática fez um arrepio percorrer a espinha de Roberto, uma sensação de perigo iminente que sua mente consciente se recusava a aceitar plenamente. Lorena, sentindo a tensão aumentar e querendo ajudar seu amante, decidiu intervir com um comentário fútil sobre a vista maravilhosa da cidade, tentando quebrar o gelo com um charme que funcionava em festas, mas que ali soou vulgar e deslocado. Ninguém respondeu, ou sequer olhou para ela, fazendo-a se encolher na cadeira, percebendo pela primeira vez que estava completamente fora de seu elemento e que aqueles tubarões corporativos não tinham paciência para peixinhos dourados. A atmosfera na sala mudou sutilmente, passando de uma observação passiva para uma expectativa elétrica, como se todos estivessem aguardando um sinal invisível para atacar. Roberto tentou retomar o controle da situação, abrindo o contrato que estava diante dele e pegando sua caneta de ouro, declarando que seu tempo era precioso e que gostaria de concluir a parte burocrática para que pudessem celebrar no almoço. Foi nesse momento que ele notou algo estranho nos documentos à sua frente. Não era apenas um contrato de parceria comercial padrão, mas uma pilha espessa de papéis que incluía relatórios de auditoria, extratos bancários e transcrições legais. Antes que ele pudesse questionar o conteúdo daquela pasta, um som mecânico suave ecoou pela sala, vindo da direção da entrada principal, fazendo todos os diretores se endireitarem em suas cadeiras com respeito imediato. As grandes portas duplas se abriram lentamente, revelando não um homem idoso de terno cinza, como Roberto esperava, mas uma silhueta feminina parada contra a luz do corredor, emanando uma força gravitacional que atraiu todos os olhares. O som rítmico de saltos batendo no chão de madeira ecoou como as batidas de um relógio, marcando o fim do tempo de Roberto. Cada passo aproximando aquela figura da luz e da revelação. Roberto semicerrou os olhos, tentando focar na pessoa que entrava, sentindo seu coração começar a martelar no peito com uma premonição terrível que ele não conseguia nomear, mas que fazia suas mãos tremerem incontrolavelmente. A figura avançou para dentro da sala com a confiança de quem é dono não apenas do prédio, mas de cada alma presente ali dentro, parando brevemente na cabeceira da mesa, logo atrás da cadeira vazia que Roberto tanto cobiçara. O perfume que invadiu o ambiente não era desconhecido para ele. Era uma fragrância sofisticada e rara. Por um momento confuso, o lembrou de algo que ele sentira anos atrás, em uma vida diferente. O silêncio na sala era absoluto, tão profundo que se podia ouvir a respiração irregular de Lorena e o som do ar-condicionado, enquanto o destino de Roberto se materializava diante de seus olhos incrédulos. O silêncio que preenchia a sala de conferências foi quebrado apenas pelo som do tecido fino de um terninho de alta costura, roçando suavemente enquanto a figura misteriosa avançava para a luz, revelando um rosto que Roberto conhecia intimamente, mas que agora parecia pertencer a uma estranha completamente inatingível. Isadora estava parada diante dele, não como a esposa doméstica e apagada que ele costumava humilhar, mas como uma titã da indústria, vestida com uma elegância predadora que gritava poder e sofisticação
em cada linha de sua postura impecável. Os cabelos, antes presos de qualquer jeito, agora caíam em ondas perfeitamente modeladas sobre os ombros, emoldurando um rosto maquiado com sutileza para realçar olhos que brilhavam com uma inteligência afiada e impiedosa. Roberto sentiu o ar escapar de seus pulmões em um suspiro engasgado, sua mente lutando para processar a impossibilidade do que seus olhos viam, enquanto uma náusea vertiginosa começava a subir por sua garganta diante daquela alucinação vívida. Antes que Roberto pudesse articular qualquer palavra ou questionar a sanidade daquela aparição, todos os 12 diretores ao redor da mesa se levantaram em um movimento uníssono e respeitoso, curvando levemente as cabeças em deferência à mulher que acabara de entrar. O diretor jurídico, o mesmo homem que havia tratado Roberto com frieza minutos antes, adiantou-se para puxar a cadeira da cabeceira, dirigindo-se a Isadora com um tom de reverência que Roberto jamais recebera em toda a sua vida profissional. Ele a chamou de Senhora Presidente, um título que ecoou pelas paredes da sala como um veredito final, destruindo instantaneamente a realidade fabricada na qual Roberto vivera até aquele momento e substituindo-a por um pesadelo onde sua esposa era a juíza suprema de seu destino, Lorena, que estava sentada ao lado de Roberto com a boca entreaberta em choque total. Largou a bolsa de marca no chão, o som do couro batendo no carpete, parecendo um estrondo naquele ambiente silencioso. Ela alternava o olhar entre a mulher poderosa na cabeceira da mesa e a memória da esposa humilhada na festa da noite anterior. Incapaz de reconciliar as duas imagens em sua mente limitada pela futilidade. O medo começou a distorcer suas feições perfeitamente maquiadas, quando ela percebeu que a pessoa que ela havia zombado e chutado no chão era, na verdade, a dona de todo aquele império. A mulher que detinha o poder de esmagá-la com um simples estalar de dedos. Isadora sentou-se lentamente na cadeira de couro, cruzando as pernas com elegância e apoiando os cotovelos na mesa de mogno, entrelaçando os dedos enquanto seus olhos varriam a sala antes de pousarem com um peso esmagador sobre Roberto. Não havia amor, ódio ou sequer raiva naquele olhar. Havia apenas uma indiferença gelada, a mesma que um cientista dedica a um espécime de laboratório que falhou no teste e precisa ser descartado. Ela abriu a pasta que estava diante dela, ignorando completamente a presença trêmula de Roberto, e começou a falar com uma voz firme e clara que dominava o ambiente sem precisar se elevar, instruindo o diretor financeiro a projetar os dados da auditoria na tela principal, atrás dela. Roberto, recuperando uma fração de sua voz através do choque, tentou se levantar e protestar, gaguejando perguntas desconexas sobre o que estava acontecendo e exigindo que aquela farsa terminasse imediatamente. Ele tentou apelar para a intimidade deles, chamando-a pelo nome e ordenando que ela parasse de brincar com coisas sérias. Mas sua voz soou fraca e patética diante da autoridade emanada por ela. 2 seguranças deram um passo à frente, prontos para intervir, mas Isadora ergueu uma mão sutilmente para detê-los, permitindo que Roberto se afundasse ainda mais em sua própria humilhação pública, enquanto ela mantinha um silêncio desdenhoso. A tela atrás de Isadora iluminou-se, exibindo não o contrato de parceria que Roberto esperava assinar, mas uma série detalhada de planilhas complexas, gráficos de fluxo de caixa e cópias digitalizadas de notas fiscais falsas emitidas pela empresa dele. Isadora pegou um apontador a laser e começou a dissecar as finanças de Roberto com uma precisão cirúrgica, expondo cada centavo que ele havia desviado, cada propina paga e cada fraude contábil que ele acreditava ter escondido habilmente. Ela revelou que a subsidiária que ele administrava e que pensava ser independente era, na verdade, financiada por capitais de risco que pertenciam, em última instância, à holding família Viana, tornando-o um funcionário que roubava da própria patroa. Cada palavra de Isadora era um prego no caixão da carreira de Roberto, desmontando sua reputação de empresário de sucesso e revelando-o como um fraudador medíocre
que sobrevivia apenas graças à injeção de capital cego que ela havia autorizado secretamente durante o casamento. Ela explicou aos conselheiros, que ouviam com expressões graves, como Roberto havia usado fundos corporativos para financiar seu estilo de vida luxuoso, incluindo a compra de joias para Lorena e as festas extravagantes. Tudo devidamente documentado e rastreado por sua equipe de inteligência financeira. A vergonha queimava o rosto de Roberto enquanto ele via seus segredos mais sujos projetados em alta definição, sentindo os olhares de desprezo dos outros homens na sala perfurarem sua alma. Lorena, percebendo que o barco estava afundando rapidamente, tentou se afastar fisicamente de Roberto, deslizando sua cadeira para o lado em um gesto instintivo de autopreservação que não passou despercebido por Isadora. A presidente do conselho virou seu olhar para a amante, sorrindo com uma ironia devastadora, e comentou casualmente que os presentes que Lorena ostentava, incluindo o relógio em seu pulso e o carro que dirigia, eram tecnicamente propriedade da empresa, portanto, produtos de furto qualificado. A cor drenou completamente do rosto de Lorena, que percebeu com horror que não era apenas uma espectadora naquele julgamento, mas uma cúmplice ativa que poderia ser arrastada para a lama junto com seu amante falido. Isadora, então, pegou o documento de divórcio que Roberto havia assinado com tanto escárnio naquela manhã e o colocou no centro da mesa, como a peça final de um quebra-cabeça mortal. Ela lembrou a Roberto, com uma voz suave e letal, que ao assinar aquele papel, sem ler as entrelinhas e ao abrir mão de qualquer partilha de bens em sua arrogância, ele havia legalmente se despojado de qualquer proteção contra as ações de ressarcimento que a empresa moveria contra ele como pessoa física. Ele não tinha mais esposa para protegê-lo. Não tinha patrimônio, pois tudo estava bloqueado ou seria confiscado para pagar as dívidas. E não tinha futuro, pois ela garantiria que seu nome fosse sinônimo de fraude no mercado. A realidade do golpe caiu sobre Roberto com a força de uma marreta. Ele percebeu que a mulher que ele havia subestimado e agredido estava jogando xadrez enquanto ele brincava de damas, e que cada movimento dela, nos últimos dias, desde o silêncio após o tapa até a facilitação do divórcio, fora uma armadilha calculada. Ele tentou argumentar, balbuciando que ela não podia fazer isso com o pai dos filhos que eles nunca tiveram, tentando evocar uma piedade que ele mesmo nunca demonstrara. Mas Isadora apenas o olhou com a frieza de quem vê um estranho, respondendo que a única coisa que os unia agora era um processo criminal e uma dívida impagável que ele passaria o resto da vida tentando saldar. O colapso de Roberto foi total e humilhante. Suas pernas cederam e ele caiu sentado na cadeira, o suor encharcando sua camisa. Cara, as mãos tremendo incontrolavelmente enquanto ele olhava para os documentos que provavam sua ruína. A arrogância que o sustentara durante anos evaporou, deixando para trás apenas um homem pequeno, assustado e patético, encurralado pela própria ganância e pela mulher que ele pensava dominar. Os diretores ao redor da mesa começaram a recolher seus pertences, sinalizando que a reunião estava encerrada e que o veredito havia sido dado, enquanto Isadora permanecia imóvel. Uma estátua de justiça vingativa presidindo a execução social de seu algoz. Isadora fechou a pasta com um som definitivo e pressionou um botão no console da mesa, convocando a equipe de segurança externa e os oficiais de justiça que aguardavam na antessala para cumprirem os mandados. Ela se levantou, sua figura imponente, projetando uma sombra longa sobre o ex-marido derrotado, e declarou que a reunião estava encerrada e que o Grupo Viana não tolerava criminosos em suas dependências. Enquanto Roberto e Lorena eram cercados pelos seguranças, Isadora virou as costas e caminhou em direção à janela panorâmica, olhando para a cidade lá embaixo, sem dignar-se a olhar para trás uma última vez, encerrando o capítulo de sua vida, onde ela permitia ser menos do que realmente era. A tensão na sala de conferências atingiu um nível quase insuportável quando Isadora fez um sinal discreto para o chefe de segurança, autorizando a entrada das autoridades policiais que aguardavam na antessala executiva desde o início daquela reunião fatídica.
A porta de mogno maciço se abriu novamente, mas desta vez não para revelar garçons com champanhe ou novos investidores, mas sim agentes da Polícia Federal especializados em crimes financeiros, cujos distintivos brilhavam sob a luz fria do escritório como arautos de um destino inevitável. Roberto, que até aquele momento parecia estar em um estado de choque catatônico, sentiu o sangue drenar completamente de seu rosto, ao perceber que a situação havia ultrapassado as barreiras de uma simples disputa corporativa ou de um divórcio litigioso, transformando-se em uma investigação criminal de alta complexidade que ameaçava sua liberdade. O delegado encarregado da operação caminhou até a mesa com passos pesados e autoritários, ignorando os protestos fracos de Roberto e apresentando um mandado de prisão preventiva, expedido com base nas provas irrefutáveis fornecidas pela auditoria interna do Grupo Viana. Ele leu os direitos de Roberto em voz alta e clara, listando uma série de acusações graves que incluíam apropriação indébita, falsificação de documentos, evasão de divisas e formação de quadrilha. Crimes que, somados, poderiam resultar em décadas atrás das grades. A cada artigo do Código Penal mencionado, a postura arrogante de Roberto desmoronava um pouco mais, transformando-o em uma caricatura trêmula do homem poderoso que ele acreditava ser. Enquanto seus ex-colegas de profissão observavam a cena, com um misto de desprezo e satisfação pela justiça sendo feita. Lorena, percebendo que o barco estava afundando rapidamente e que ela estava prestes a ser arrastada junto com ele para o fundo do oceano, tentou desesperadamente se desvencilhar da situação, levantando-se da cadeira e afastando-se fisicamente de Roberto, como se ele fosse portador de uma doença contagiosa. Com a voz estridente e carregada de pânico, ela começou a gritar que não tinha nada a ver com os negócios escusos dele, alegando ser apenas uma funcionária inocente e uma namorada enganada que desconhecia a origem ilícita do dinheiro que financiava seu estilo de vida luxuoso. Ela apontou um dedo acusador para o homem que até minutos atrás chamava de amor da sua vida, tentando jogar toda a culpa sobre ele na esperança vã de salvar a própria pele diante daquela plateia implacável. Isadora, no entanto, não estava disposta a deixar que a cúmplice escapasse tão facilmente das consequências de suas ações. E com um movimento calmo, ela deslizou um segundo dossiê pela mesa lisa em direção ao delegado, com uma voz que cortava o ar como uma lâmina de gelo. Ela explicou que Lorena não era apenas uma beneficiária passiva, mas uma participante ativa no esquema de lavagem de dinheiro, tendo utilizado sua conta pessoal para ocultar ativos desviados e assinado recibos falsos de consultoria fantasma. As provas documentais mostravam claramente transferências vultosas para contas em paraísos fiscais em nome de Lorena, demolindo instantaneamente sua narrativa de vítima ingênua e expondo a ganância calculista que a motivara desde o início do relacionamento adúltero. Ao ouvir as acusações detalhadas e ver as provas materiais de sua cumplicidade sendo entregues à polícia, Lorena perdeu completamente o controle emocional, desabando em lágrimas histéricas e gritando insultos desconexos enquanto uma agente feminina se aproximava para algemar. A imagem da mulher sofisticada e intocável se desfez, revelando uma pessoa mesquinha e aterrorizada, que agora implorava por clemência a Isadora, a mesma mulher que ela havia humilhado e ridicularizado na noite anterior diante de toda a alta sociedade. Isadora manteve sua expressão impassível, observando a cena com a serenidade de uma juíza que apenas profere a sentença necessária para restaurar o equilíbrio da ordem moral, sem sentir qualquer prazer sádico, apenas a certeza do dever cumprido. Roberto, vendo sua amante ser levada e sentindo o metal frio das algemas apertar seus próprios pulsos, tentou uma última cartada desesperada, apelando para o passado que compartilhara com Isadora na esperança de encontrar algum resquício de afeto que pudesse salvar. Ele se jogou de joelhos no chão acarpetado, ignorando a humilhação pública, e rastejou em direção à cabeceira da mesa, chamando-a pelo apelido carinhoso que usava no início do namoro
e implorando para que ela não fizesse aquilo com ele. Ele jurou que devolveria cada centavo, que desapareceria para sempre, que faria qualquer coisa se ela apenas retirasse as queixas e permitisse que ele saísse dali com o pouco de dignidade que lhe restava. Isadora levantou-se lentamente de sua cadeira de presidente, sua figura imponente projetando uma sombra longa sobre o homem ajoelhado, e olhou para ele não com ódio, mas com uma decepção profunda e final. Ela disse a ele, com uma voz baixa que ecoou no silêncio mortal da sala, que o homem com quem ela se casara havia morrido no momento em que levantou a mão contra ela, e que a pessoa ajoelhada ali era apenas um estranho patético que havia subestimado a força da mulher que tinha ao seu lado. Ela lembrou a ele que a verdadeira dignidade não se comprava com dinheiro roubado, nem se impunha com violência, mas se conquistava com caráter, algo que ele provara repetidamente não possuir. Os agentes federais levantaram Roberto do chão com firmeza, ignorando suas súplicas chorosas e seus gritos de arrependimento tardio, e começaram a conduzi-lo em direção à saída. Passando pelos diretores que desviavam o olhar em sinal de repúdio, a caminhada até o elevador parecia uma procissão fúnebre para a carreira e a vida social de Roberto, cada passo ecoando como um prego no caixão de suas ambições desmedidas. Lorena, já contida e soluçando incontrolavelmente, foi levada logo atrás dele, completando o quadro da queda vergonhosa do casal que, apenas algumas horas antes, acreditava ser dono do mundo e intocável em sua torre de marfim, quando as portas do elevador finalmente se fecharam, levando consigo os réus e o caos que haviam trazido. Um silêncio pesado e purificador desceu sobre a sala de conferências, como se o ar tivesse sido limpo de uma toxina persistente. Isadora permaneceu de pé por um momento, olhando para as portas fechadas de metal polido, sentindo o peso de 3 anos de mentiras e sofrimento sendo finalmente levantado de seus ombros. Ela se virou para o conselho administrativo, que a aguardava com expressões de respeito renovado e admiração silenciosa, e pediu desculpas pela interrupção dramática, mas necessária, garantindo que a integridade da empresa era sua prioridade absoluta e inegociável. O diretor jurídico, Dr. Alencar, foi o primeiro a quebrar o protocolo, levantando-se para aplaudir discretamente a postura firme da presidente. Um gesto que foi seguido pelos outros membros da mesa, reconhecendo não apenas a liderança dela, mas a coragem pessoal demonstrada. Isadora aceitou o reconhecimento com um aceno breve e profissional, retomando seu lugar na cabeceira da mesa e ordenando que a pauta da reunião seguisse adiante, focada agora na limpeza da imagem da subsidiária e na recuperação dos ativos desviados. A vida continuava, e o Império Viana, sob o comando de sua verdadeira e legítima herdeira, estava mais forte e mais limpo do que nunca, pronto para um novo capítulo, longe das sombras do passado. Enquanto a reunião prosseguia com eficiência e seriedade, lá embaixo, na entrada do edifício, os carros da polícia partiam com as sirenes desligadas, levando Roberto e Lorena para o complexo penitenciário onde aguardariam julgamento. A cidade lá fora continuava seu ritmo frenético, indiferente ao drama que acabara de se desenrolar no 50º andar. Mas para Isadora, aquele momento marcava o fim definitivo de sua crisálida. Ela não era mais a esposa troféu, a mulher invisível ou a vítima de abuso. Ela era Isadora Viana, uma força da natureza que havia aprendido da maneira mais difícil que o único amor que jamais deveria ser traído era o amor próprio. 6 meses haviam se passado desde a tempestuosa manhã na sala de reuniões, e o clima nos corredores do Grupo Viana transformara-se radicalmente sob a liderança transparente e visionária de Isadora, onde antes pairava uma nuvem de desconfiança e cochichos sobre as irregularidades das subsidiárias. Agora, respirava-se um ar de produtividade e ética corporativa que atraía investidores internacionais de renome. Isadora estava sentada em sua ampla mesa de vidro, revisando os relatórios finais do trimestre que indicavam lucros recordes e uma recuperação total da imagem da empresa
perante o mercado financeiro e a opinião pública. A satisfação que ela sentia ao assinar aqueles documentos legítimos era infinitamente superior a qualquer alegria passageira que Roberto pudesse ter sentido com suas fraudes e ostentações vazias. Enquanto Isadora celebrava o renascimento de seu império, a realidade de Roberto havia se contraído drasticamente para as dimensões sufocantes de uma cela compartilhada no complexo penitenciário. Longe do luxo a que estava habituado, a sentença judicial fora implacável e rápida, baseada na montanha de provas irrefutáveis que a auditoria forense de Isadora havia fornecido às autoridades, condenando-o a longos anos de reclusão por crimes contra o sistema financeiro. A arrogância, que costumava definir sua personalidade, havia sido corroída pela rotina humilhante da prisão e pelo abandono total de seus antigos amigos e parceiros de negócios, que agora fingiam nunca tê-lo conhecido. Lorena também não escapou da justiça poética que Isadora havia orquestrado. Vendo seus sonhos de grandeza desmoronarem sob o peso de sua própria cumplicidade gananciosa nos esquemas ilícitos de seu amante. Seus bens pessoais, incluindo as joias e roupas de grife que tanto prezava, foram confiscados e leiloados para ressarcir parte dos prejuízos causados aos cofres da empresa, deixando-a praticamente na miséria. Além da condenação legal, ela enfrentava o ostracismo social absoluto, tendo se tornado uma figura ridicularizada nas colunas sociais que antes a exaltavam, servindo agora como um exemplo vivo de que a beleza sem caráter tem um prazo de validade muito curto. De volta ao topo do mundo corporativo, Isadora caminhou até o espelho de corpo inteiro em seu escritório privativo, ajustando o blazer impecável e observando a mulher forte que a encarava, de volta, com dignidade. A experiência dolorosa com Roberto servira como uma lição brutal, porém necessária, sobre o perigo de se diminuir para caber no ego frágil de outra pessoa em nome de uma ideia romântica distorcida. Ela finalmente compreendera que o verdadeiro amor jamais exigiria que ela escondesse sua força, sua inteligência ou sua herança, e que sua maior conquista não era o sucesso financeiro, mas o resgate de sua própria identidade. O sol começava a se pôr sobre a metrópole de São Paulo, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e roxo, quando Isadora decidiu subir ao heliporto no topo do arranha-céu para contemplar a vista da cidade. O vento forte daquela altitude despenteava seus cabelos soltos, mas ela não se importava, sentindo-se revigorada pela sensação de liberdade absoluta que agora permeava cada aspecto de sua vida. Lá de cima, o caos urbano parecia pequeno e ordenado, um vasto tabuleiro onde ela havia aprendido a jogar com maestria, movendo as peças com sabedoria e justiça, sem nunca mais permitir que a subestimassem. Ela respirou fundo o ar fresco da noite que se aproximava, sentindo o pulsar vibrante da cidade abaixo de seus pés, e permitiu-se um sorriso genuíno e sereno, o primeiro em muitos anos, que não carregava o peso de segredos ou medos. Isadora sabia que novos desafios surgiriam, que o mundo dos negócios continuaria sendo um campo de batalha implacável, mas ela não tinha mais medo, pois descobrira que sua maior arma sempre estivera dentro dela. A mulher que havia sido tateada e humilhada estava morta e enterrada no passado. Quem estava ali, sob as estrelas nascentes, era a verdadeira Isadora Viana, a dona indomável de seu próprio destino e senhora de sua alma.